Deus. Isaías 43, versículo 10. Todo mundo achou? Diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de quem eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Dá uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Pode tomar teu assento. Toma o teu assento nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta noite, por meio dessa palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações, venha trazer clareza, venha trazer entendimento para você que chegou aqui lutando com dificuldades. Quero dizer para ti que Deus está presente neste lugar para te responder, amém? Quero cumprimentar nossa irmã Kelly, que está ali, sentadinha ali, fazia alguns dias que não vi. Deus te abençoe, amém? Glória a Deus, já estou quase anunciando como membro da igreja já, amém? Que Deus te abençoe, que tu possas sair daqui abençoada nesta noite. Os irmãos entenderam o texto que a gente leu? Aleluia. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. O capítulo 43 do profeta Isaías, sobre o qual eu sou suspeito em falar, porque é o meu profeta favorito. Falando-se de escritura, Isaías ele é incomparável, é muito rica as profecias de Isaías, principalmente porque o ministério de Isaías é muito focado em Jesus, embora Jesus ainda não tivesse vindo. Mas ele tem visões e revelações daquilo que aconteceria ainda cerca de 700 anos depois de que ele viveu. Amém? O profeta Isaías, ele, movido por Deus aqui, no capítulo 43, ele escreve as coisas sobre o qual o Espírito Santo havia colocado no coração dele para que escrevesse. O apóstolo Pedro, ele escreve dizendo que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para a edificação, para a consolação. Então, quando o escritor escreve o capítulo 43, Deus tem uma intenção do porquê esse texto foi escrito. Nada na palavra do Senhor está ali por acaso. Deus ele não brinca de roleta russa. Em quem acertar, acertou e tá bom. Ele sabe exatamente o que ele está falando quando ele está dizendo. O capítulo 43, o Senhor está tentando, de algum modo, por meio da sua palavra, trazer ânimo para o seu povo, trazer conforto para o seu povo, trazer fortificação espiritual para o seu povo, porque pode ser que eles estavam passando por algumas coisas, que possivelmente estavam mesmo, mas o Senhor, na verdade, está falando de coisas do futuro. Lê comigo o versículo 1. Lê o versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares, fala de futuro. Quando passares pelos rios, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Então, na verdade, Deus estava trazendo edificação para o povo, trazendo consolo para o povo, para que o povo suportasse coisas que ainda viriam. Quando Isaías escreve as palavras do Senhor, Isaías quer comunicar ao povo, ele quer comunicar ao povo a fidelidade de Deus, porque nós servimos a um Deus que é fiel.
Nós servimos a um Deus que não falha quando Ele promete. Nós servimos a um Deus que não te abandona no meio do caminho. Ele não te tira de casa. Ele não te tira do lamaçal do pecado e desiste de você no meio do caminho e te deixar morrer no caminho. Deus não faz isso. Os homens fazem isso. As pessoas te pegam pela mão e te abandonam no meio do caminho. Jeová não faz isso. Quando Ele escolhe o povo, Ele tem um compromisso com o povo. Então, o Senhor começa a falar pela boca do profeta Isaías para fazer o povo entender que, embora o povo passasse por dificuldades, Deus estava com o povo na dificuldade. O problema nosso é que para a gente é muito difícil a gente conseguir ver Deus agir quando tudo está desmoronando. Não é verdade? Seja sincero comigo, não precisa mentir não. É normal do ser humano achar que Deus não está vendo, que Deus não está operando, simplesmente porque nós não estamos vendo as coisas acontecerem. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Então, na verdade, quando no relacionamento com Deus, você não pode ter fé só porque você vê as coisas acontecer. Você tem que ter fé porque quem faz é Deus. Ele não falha quando Ele decide fazer. Nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 18, quando os anjos aparecem a Abraão, e um dos anjos diz que Sara vai engravidar. E Sara está dentro da tenda e ela ouviu o que o anjo disse. E a Bíblia diz que ela riu. No seu interior, ela riu. E disse, de que jeito? Eu sou velha, sou estéril. O Abraão não funciona mais o corpo de Abraão. De que jeito que eu vou dar à luz? Porque para ela era impossível gerar. Não é verdade? Ela não tinha em si mesma idade para isso, e mesmo quando ela era nova, já era estéril. Então, mesmo na juventude dela, era impossível dar à luz. E Abraão também já é velha, agora também não vai gerar mais. Mas o Senhor disse que ela daria à luz, e ela duvidou do Senhor. Aí o anjo diz assim para Abraão, por que a tua mulher riu dentro da tenda? Aí Sara ouviu isso e disse, mas eu não ri. O anjo disse, riste sim. Olha que interessante. Aí o anjo diz assim, acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Olha a pergunta que o anjo faz. Existe porventura alguma coisa que seja muito difícil para a qual o Senhor não consiga resolver? 1 ano depois Sara deu à luz. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 20, Zacarias está servindo no templo, e a palavra do Senhor diz que enquanto Zacarias serve no templo, o anjo aparece a Zacarias, e diz a Zacarias que Elizabeth vai ficar grávida, que Isabel vai ficar grávida. Vocês estão aí, gente? Pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Diz que ela ficaria grávida. E o anjo fala ainda que esse menino seria cheio do Espírito Santo, que ele teria a virtude do profeta Elias, que ele seria o preparador do caminho, que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Só que Zacarias, ele é sacerdote, ele é um pastor, ele está servindo ao Senhor no templo, e ele está vendo o anjo na frente dele. Pera aí, gente. Ele está vendo um anjo na frente dele falando com ele. E quando o anjo fala que a sua mulher ficará grávida, ele pergunta, como é que eu vou crer nisso? De que maneira eu vou crer nisso? Aí o anjo fala, a prova de que isso que eu estou falando vem de Deus, é que tu vai ficar mudo. Zacarias saiu do templo mudo. Porque quando nós duvidamos das coisas que o Senhor tem para nós, só porque a gente acha que é muito difícil, você fica marcado por Deus, Ele vai te marcar. Para quando chegar o dia do cumprimento da promessa, você lembrar que você não foi fiel e duvidou de Deus, e se sentir ainda, a gente sentir profundo arrependimento por saber que você não foi fiel naquela prova, e viu que Deus foi fiel a você até o fim, até o dia que Ele cumpriu o que Ele tinha dito. São alguns exemplos de ocasiões que a lógica do ser humano tenta nublar o poder de Deus. O ser humano tenta colocar Deus numa caixinha de sapato.
como se Deus só pudesse trabalhar daquele jeito e daquela maneira. Então isso aqui é impossível, isso aqui Deus não vai fazer. Não, mas isso aqui Deus vai fazer porque isso aqui é possível. Acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para a qual o Senhor não possa resolver? Deus está se revelando ao seu povo, porque Deus quer ser conhecido do seu povo. Deus está revelando-se ao seu povo, porque Ele quer que o povo conheça a Deus na essência, na intimidade, na profundidade. Porque a maioria de nós que servimos a Deus, só servimos ao Deus do outro. Servimos ao Deus da experiência do outro. Então nós viemos para o culto e servimos a Deus pela experiência espiritual que o pastor tem com Deus. Mas nós mesmos em si não temos essas experiências. E aí nós geramos pessoas na fé que não conseguem conhecer Deus. Estão vivos, gente? Mas aqui no capítulo 43, Deus está se revelando ao seu povo. Em primeiro lugar, Ele está se revelando como aquele que chama o povo. Aquele que chama o povo. Ele está se revelando como o Criador. Ele fala bem assim, 43, versículo 1. Agora, pois, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Ele está se manifestando para o seu povo como o Deus Criador, como Deus que tem poder para criar as coisas. Ele está se revelando para o seu povo como o Deus que tem poder para dizer haja luz e luz aparecer, por exemplo. Mas sabe o que é então interessante? Paulo fala aos romanos, se não me engano, que Deus chama as coisas pelo nome, como se Deus chama as coisas que não existem pelo nome, como se já existissem. Você sabe que o nome disso aqui é luz porque alguém criou. Mas quando Deus criou, Ele já chamou pelo nome como se já existisse luz. É por isso que em Gênesis capítulo 1 ele fala, haja luz. E a luz teve que brotar de algum lugar. Porque Ele é o Deus de toda a criação. Nós não confiamos no Senhor quando não o conhecemos. Não, pastor, eu conheço a Deus, eu tomo a ceia, eu prego, eu canto, eu oro, mas existem coisas que eu não creio que Deus possa fazer. Aí, repito a frase, nós não confiamos no Senhor quando não o conhecemos, na essência, em verdade, em níveis de envolvimentos emocionais. É como se, o que eu quero dizer com níveis de envolvimento emocionais com Deus? Eu estou falando de pessoas que não conseguem viver sem confiar em Deus. Não conseguem viver sem confiar em Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta diz bem assim, o meu povo foi destruído, porque faltou conhecimento. Faltou conhecimento. Aí o capítulo 6, versículo 3, ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Presta bem atenção nisso aqui. A palavra conhecer, no hebraico, ela não significa assim, eu vi a irmã Kelly pela primeira vez, digo conheci a irmã Kelly. Aqui, na nossa cultura, conhecer é isso. Não é verdade? Eu conheci a irmã Kelly lá. No hebraico, não. Na linguagem original da Bíblia, conhecer é relação íntima. Por exemplo, nós vemos isso quando a palavra do Senhor no capítulo 4, versículo 1 de Gênesis diz que Adão conheceu sua mulher Eva e ela deu a luz a Caim. Mas ele não conhecia Eva já? Ele conhecia Eva, mas o texto diz que ele teve relação com ela. Então, quando Oséias fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer, Oséias está falando de se relacionar com Deus e continuar tendo relacionamento próximo, relacionamento íntimo com Deus, porque quando não há esse relacionamento com Deus, aí entra a incredulidade, aí entra a falta de confiança, aí entra a falta de experienciação com Deus, porque Deus deseja que nós não apenas o conheçamos e nos relacionemos com Ele uma vez na vida, mas Ele quer que nós diariamente tenhamos uma relação íntima com o nosso Deus.
João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz bem assim: que conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então Jesus está dizendo que o povo se relacione contigo, ó Pai. Que o povo se tenha uma relação íntima com o Senhor. Você não tem relação íntima comigo se você só me vê. Você vai me conhecer o dia que você vier na minha casa, vier jantar comigo, vier tomar um café, vier conversar comigo, e conversar comigo outras vezes, e me visitar outras vezes, e passar a ter convivência comigo. Então você me conhece. O que é a questão? Nosso problema... Vocês estão vivos, gente? Sabe qual é o nosso problema? Segura aí que essa palavra vai doer. Nós queremos o Deus do fogo, nós queremos o Deus que abre o mar, nós queremos o Deus que faz sinais, nós queremos o Deus das profecias e revelações, mas nós não queremos o Deus do relacionamento. Porque o Deus do relacionamento vai te confrontar. O Deus do relacionamento vai te pisar quando precisar te fazer um vaso novo. O Deus do relacionamento não te aceita do jeito que você é. Para se relacionar com esse Deus, é preciso se moldar àquilo que Ele deseja que você seja. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós queremos o Deus do milagre, o Deus do amor, o Deus da transformação, mas nós não queremos o Deus do relacionamento. Nós queremos o Deus do poder, mas não queremos a sua presença. Poder é uma coisa, presença é outra coisa. Existem lugares que o poder de Deus se manifesta esporadicamente, sim. Mas poder não é presença. Êxodo capítulo 32, a palavra do Senhor diz que Deus falou assim para Moisés: eu não vou contigo, porque se eu for contigo eu vou matar esse povo é ruim. Eu não vou contigo, a minha presença não vai contigo, Moisés, mas eu vou enviar um anjo poderoso. Deus está dizendo: a minha presença não vai com vocês, mas o meu poder vai. Aí Moisés disse: se a tua presença não for, não nos faça sair deste lugar. Porque poder é uma coisa, presença é outra. Nós podemos frequentar lugares e ir em lugares que o poder de Deus se manifesta, mas Deus não habita. Mas aonde a presença de Deus está, sempre haverá o poder de Deus. Sempre haverá o poder de Deus. Mas Deus deseja que o seu povo o conheça. Lá vai a pergunta: você conhece a Deus? Você se relaciona com Ele? Você deixa Ele falar contigo quando você ora? Ou você fala, amém, e levanta e vai dormir? Ou você se queixa o dia todo se queixando, o dia todo é só se queixando contra Deus e não para ouvir o que Deus quer dizer para ti? Porque é nesses momentos que Deus quer se fazer conhecido do seu povo. É nesses momentos que Deus quer que você o conheça. Olha que interessante, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus diz: nem todo o que me diz, glorifica a Deus aí, igreja. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não curamos os enfermos e operamos muitos sinais, foi no teu nome, nós tínhamos poder. Aí Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Ele quer dizer: eu nunca me relacionei com vocês. Vocês nunca se relacionaram comigo, porque conheceram falar de relação íntima. Jesus vai dizer: vocês tinham o poder, mas não tinham a minha presença, porque quem tem poder é o nome de Jesus. Aleluia. Jesus diz: vocês não se relacionavam comigo. Mas Deus deseja que nós os conheçamos em níveis profundos, a ponto de confiar em Deus, mesmo quando você tem que passar pelas águas, ou quando tem que passar pelo fogo. É muito fácil confiar em Deus quando as coisas estão bem.
É muito fácil confiar em Deus quando a conta de luz está em dia. É muito fácil confiar em Deus quando os armários estão cheios. É muito fácil confiar em Deus quando todo mundo dentro de casa tem saúde. É fácil confiar em Deus assim. Deixa Deus te tocar para ver se confia em Deus. É fácil demais confiar em Deus quando nós temos uma opção de resolver o problema, nós temos a condição de resolver o problema, nós confiamos, amanhã eu vou pagar a luz em nome de Jesus, mas você fala isso porque você sabe que já tem dinheiro na conta, e quando não tem, você fala que amanhã vai pagar a luz? Isaac olhou para Abraão, subindo o monte Moriá, e Isaac olhou para Abraão e falou assim: pai, tem lenha, tem fogo, tem cutelo, cadê o cordeiro? Abraão disse bem assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não viu o cordeiro, Abraão não tinha o cordeiro para o sacrifício, mas quando Abraão ouviu a pergunta de Isaac, Abraão viu o cordeiro pela fé. Ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Quer saber? Talvez hoje você não veja a solução, talvez hoje você não enxergue a cura, você não enxergue a transformação, mas eu quero dizer nesta noite que Deus proverá para você aquilo que a sua alma precisa. Deus proverá. O Senhor está se revelando em segundo lugar como o autor da escolha. Quem disse que foi você que escolheu Jesus? Não, se fosse pela nossa escolha, estaremos lá no mundo arrastando o pé ainda. Não foi de nós. João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz assim: não foi vós que me escolhestes, foi eu quem escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, a fim de que os vossos frutos permaneçam. Aí ele diz bem assim para o seu povo: chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando o Senhor fala isso para ele, chamei-te pelo teu nome e tu és meu, Isaías 43, o Senhor está dizendo: eu sei quem você é. Porque conhecer o nome de alguém para os judeus é saber quem a pessoa é. Por exemplo, se o nome da irmã Angélica lá em hebraico significa sofrimento, a pessoa sabe, a mãe dela sofreu para dar a luz, por isso ela tem esse nome. Quando o Senhor diz: eu te conheço, chamei-te pelo teu nome, Deus está dizendo: eu sei bem quem tu é, eu conheço a tua história, eu sei de que família tu veio, eu sei de que forma tu nasceu, eu sei quem você é. Êxodo capítulo 3, versículo 10, o Senhor disse para Moisés: vai e liberta o povo. Aí Moisés diz: mas quem sou eu? O Senhor diz: não é você, sou eu vou contigo, eu sou contigo. O que é interessante você perceber lá no 3, é que Moisés se deparou com a sarça ardente, e o Senhor chamou Moisés assim: Moisés, chamou Moisés 2 vezes. A primeira vez que Deus chama ele pelo nome, Deus está dizendo: eu te conheço, eu sei teu passado, eu sei de onde tu veio. E a segunda vez que Deus fala a Moisés, é para que Moisés saiba: é com você mesmo que eu estou falando, não tem outro Moisés aqui. Talvez você está aí ouvindo a pregação e você diga assim: será que é comigo que Deus está falando? E Deus disse assim: não tem outro aqui, é você. É você mesmo. Estão vivos, gente? Glória a Deus. Deus não pode ser pego de surpresa. Acho que Deus se enganou quando me chamou. Puxa vida, não sei nem falar. Sou pobre de maré. E não tenho estudo, não tenho capacidade, ninguém me conhece. A minha família foi uma assolação, foi uma desgraça. Graças a Deus, Deus me salvou. Você está falando isso agora aí na cabeça. Glória a Deus, aleluia. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Deus te escolheu e disse assim: puxa vida, Angélica, não dá, não tem como, ó. Não. Ele escolheu quem ele queria.
Ele escolheu quem ele queria para o ministério. Ele escolheu quem ele queria para o chamado. Ele escolheu quem ele quer. Aí ele fala: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. E tu não tem opção. Tu é meu. Tu é meu. Deus está dizendo que nós somos a propriedade dele. Você não é dono de si mesmo. Você não faz o que você quer. Você não vai onde você quer. Você não vive do jeito que você quer. Se você é povo de Deus, você tem dono. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, vocês são a geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação exclusiva de Deus, que é adquirida por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Você se mandava lá no mundo, lá você se mandava. No evangelho você tem dono. Pode glorificar a Deus nesta noite. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Deus está em segundo lugar. Não sei se eu vou conseguir terminar. Deus está em segundo lugar. Versículo 2. Se revelando como o Deus que se faz presente. Segura essa pancada agora. Deus em segundo lugar. Em terceiro lugar, está se revelando aqui para o seu povo como o Deus que se faz presente. Deus não está comigo. Se Deus estivesse comigo, tudo estaria dando certo. Eu queria saber onde é que o povo tirou isso. Coitado, Deus não estava com os apóstolos. Todo mundo morreu, decapitado, crucificado, jogado no fogo, arrastado com carroça, apedrejado. Deus não estava com eles então. Então onde que o povo tira essas coisas? Mas o Senhor diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você pode glorificar o Senhor nesta noite. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Ele é o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós estamos cultuando Deus agora aqui. Lá em Caxias do Sul, Deus também está sendo cultuado lá e está lá também. Lá em São Paulo estão cultuando a Ele, Ele está lá também, porque Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Salmos de número 16, versículo 8, o salmista diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Deus está continuamente comigo, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Ele é o Deus que se faz presente, e quando Ele se faz presente, o inimigo tenta, a tempestade vem contra a casa, a enxurrada vem contra a casa, mas se Ele está contigo, você permanece, você fica na presença do Senhor. Ele é o Deus que se faz presente em todas as circunstâncias. Ele é o Deus que está contigo quando você está prosperando, mas quando você está pobre, Ele também está contigo. Ele é o Deus que quando você tem saúde, Ele está contigo, e quando você está enfermo, é Ele quem segura na tua mão e te sustenta. Ele é o Deus que está contigo em todos os lugares, em todos os momentos. Jeremias capítulo 23, versículo 23, o Senhor fala: porventura, sou eu Deus de longe apenas? Ou também não sou eu Deus de perto? O que Ele está dizendo é: eu sou Deus que estou presente em todos os lugares, em todos os momentos, Deus de longe e Deus de perto, Deus em todas as circunstâncias. As pessoas querem se relacionar-se com um Deus que está longe. Ele não está longe, Ele está perto. Ele não está longe, Ele está perto. Capítulo 6, versículo 9 do Evangelho de Mateus, Jesus tinha uma oração peculiar. Todas as vezes que Jesus orava, Jesus dizia: ó Pai, graças te dou, Pai, Pai nosso. O judeu não orava assim.
O judeu não chamava Deus pela primeira pessoa do singular. Ele chamava na terceira pessoa. Tu és, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus, Ele faz. Eles falavam de Deus assim, como se Deus estivesse distante. Quando Jesus vem, Jesus diz, Deus está perto. Aí Jesus fala, Pai nosso. Ele é meu Pai, Pai nosso que está no céu. É por isso que os discípulos falam, Senhor, ensina-nos a orar. Eles são judeus, eles sabem orar, só que eles oram a um Deus que está distante, e eles querem fazer o que Jesus faz, que é orar com Deus que está perto. E aí quando eles perguntam a Jesus, Jesus disse, vocês querem falar com Deus? Falem com Deus que está perto. Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está perto. Ele é o Deus que não está longe de você. Ele está perto de você, embora esteja calado. Você lembra da época de colégio? O professor conversava com você na hora da prova? Deixava você colar do vizinho para ter o mesmo resultado? Não pode. Ele está calado porque ele está te provando. E bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, diz a palavra do Senhor. Porque depois de ser provado, receberá a coroa de justiça, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você pode glorificar o Senhor? Ele é o Deus que está perto. As pessoas podem olhar para você e dizer, Deus não está com ela, porque se Deus tivesse, ela não estava passando por isso aqui. 1 Reis capítulo 20, versículo 23. A palavra do Senhor diz que Ben-Hadad vem invadir Samaria. Samaria é o reino do norte, Acabe é o rei. Quando Ben-Hadad vem invadir, a palavra do Senhor diz no versículo 1 e 2, que veio junto com Ben-Hadad 32 nações. 32 reis vieram com Ben-Hadad para invadir a nação de Deus. Peraí, você não está entendendo, gente? É como se fosse 32 países lutando contra o Brasil. Tem jeito de vencer? Humanamente não. Aí Ben-Hadad vem com 32 reis vassalos contra o povo de Deus e diz bem assim para Acabe, a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos são meus. E Acabe, para evitar uma guerra, Acabe diz, tudo bem, leva. Quando Acabe concedeu o que Ben-Hadad queria, a palavra do Senhor diz que Ben-Hadad não ficou satisfeito, e Ben-Hadad mandou outra carta, disse bem assim, amanhã eu vou entrar nas tuas terras, e vou passar em revista em todas as casas, e tudo aquilo que tiver de precioso eu vou levar. Aí Acabe não quis decidir isso sozinho, Acabe chamou os anciãos. Os anciãos disseram, não aceite isso que ele está dizendo. Primeiro lugar, o diabo nunca vai ficar satisfeito te tirando uma coisa, ele quer tirar tudo. Ele quer tirar tudo que você tem. Quando Acabe cedeu as mulheres, as crianças, os tesouros e tudo mais, ele não ficou satisfeito, ele queria tudo. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor veio na boca de um profeta, e o profeta diz assim, que Deus entregaria Ben-Hadad das mãos dele. E Acabe diz, de que jeito, Senhor? Quem é que vai provocar a guerra primeiro? O Senhor diz, tu tem que enfrentar o teu inimigo. A gente tem uma coisa, gente, a gente gosta de fugir de problema. A gente gosta de deixar o problema ali quietinho no canto, porque está controlado, mas ele está ali. Quando você menos espera, esse problema tira tudo que você tem. A palavra do Senhor diz que o profeta vem ao rei e 232 jovens das províncias vão contra, destroem o exército, vencem, de modo que os sírios fugiram. Beleza, fugiram. Está resolvido o problema. O profeta veio de novo a Acabe e falou, te prepara, porque daqui 1 ano eles virão novamente contra ti. Vocês estão aí, gente? Todo mundo quietinho.
eles virão novamente contra ti. Te prepara. Um ano depois, o exército assírio se preparou para vir de novo. Só que quando eles se prepararam para vir de novo, a palavra do Senhor diz que os servos do rei de Ben-Hadad disseram assim: nós só perdemos porque o lugar deles é nos montes, e o Deus deles é Deus dos montes. Vamos lutar com eles no vale, porque o Deus dele não é Deus no vale, é só Deus no monte. Olha a cabeça dessa gente. Não, vamos lutar contra eles lá no vale, porque nós perdemos a primeira guerra porque foi nos montes, e os montes é onde o Deus deles é Deus. O Deus deles só é Deus no monte, não é Deus aqui no vale. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O profeta vem e diz assim a Acabe: só porque eles disseram que eu sou Deus no monte e não nos vales, te entregarei de novo eles na tua mão. Deixa o teu inimigo pensar que Deus não está contigo no vale, deixa os teus acusadores pensarem que Deus não está contigo nessa dificuldade, deixa pensar o que quiser, mas vai chegar o momento certo em que Deus vai te dar vitória, porque Ele está contigo na vitória, mas está contigo também no vale que você está passando. Aí quando vieram contra o povo de Deus, a Bíblia diz que um dia eles mataram 100.000 soldados de Ben-Hadad. O exército de Ben-Hadad fugiu e foi para uma cidade se refugiar, e quando chegou lá, os muros da cidade caíram e mataram mais 7.000. Deixa o teu inimigo pensar o que ele quiser, confia no Senhor o teu Deus. Vamos lá para nós encerrar. Em quarto lugar, ele está se revelando como o Deus onipotente, Deus único e Deus onipotente. Você sabe o que é onipotência? Onipotência é a qualidade do ser que é todo poderoso, daquele que tem poder para fazer tudo, daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a autoridade, e isso é um atributo que só pode ser dado ao Senhor. Ele é Deus Todo-Poderoso. Versículo 10, ele fala: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, que depois de mim Deus nenhum haverá. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro, é o único Deus poderoso, é o único Deus que pode operar milagres e maravilhas, e não há outro. Deuteronômio capítulo 4, verso 35 diz assim: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e não há outro. Aí no versículo 39, Moisés escreve dizendo: portanto reconhece hoje e medita no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu, só o Senhor é Deus embaixo na terra, e nenhum outro há, somente Ele é Deus e Salvador do homem. Versículo 11, versículo 12, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve no meio de vocês. Deus está dizendo para o seu povo: confiem em mim, porque eu sou o Deus que vos salva. Confiem em mim, porque na verdade eu sou o único que é Deus verdadeiro. A pergunta que eu te faço hoje: você conhece a Deus desse jeito? Atos capítulo 4, versículo 12, o Sinédrio tenta proibir
João e Pedro de pregar o nome de Jesus, mandam para que eles parem de pregar o nome de Jesus. Aí Pedro diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você precisa confiar em Deus, porque o nosso Deus tem poder para salvar. O nosso Deus tem poder para nos remir, para perdoar pecados, para nos dar uma nova vida na sua presença. Isaías 44, versículo 6 e versículo 8, ele diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e teu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Versículo 8: não vos assombreis, não temais, não declarei eu já a vós há muito tempo, e não vos anunciei eu a vós há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Sabe para que serve a rocha? Para ficar estacas. Rocha serve para você cavar estacas para prédios e os prédios ficarem de pé. O que Deus está dizendo para o seu povo é: vocês confiem em mim, porque confiando em mim eu sou uma rocha e vocês não serão abalados. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Aleluia. Quinto lugar. Lê comigo ali, 43, versículo 13. O nosso Deus está se revelando ao seu povo como o Deus que não pode ser vencido. Dá um isso, pastor, tá maluco? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Em primeiro lugar aqui, ele está dizendo que ele não foi criado. Ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. Ele já existia. Deus não foi criado, ele é criador. Salmos de número 102, versículo 27, o salmista diz: mas tu, Senhor, és o mesmo, e os teus anos não terão fim. O que a Bíblia diz é que o nosso Deus não vai chegar na velhice e passar o bastão para outro reinar no seu lugar. O nosso Deus não passa com o tempo, ele não muda com o tempo, porque na verdade ele está fora do tempo, porque ele é criador. Qual é a diferença de você e do computador? O criador é o computador? Não é. O computador opera com um sistema diferente. Quem está fora está em outro mundo. É assim é Deus. Deus está fora da nossa esfera de tempo. É por isso que ele diz: os teus anos são muitos e não terão fim. Ele é o Deus que não muda, que não envelhece. Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz: eu, o Senhor, não mudo. Por causa disso, vocês, ó filho de Jacó, não sois consumidos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, Pedro diz: não ignoreis uma coisa, que para o Senhor 1000 anos são como um dia, e um dia são como 1000 anos, porque na verdade para Deus não existe tempo, ele continuará sendo Deus. Quando você morrer e parar de existir, ele continua sendo Deus. Quando este mundo for destruído e dissolvido em pó, ele continuará sendo Deus, porque ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. Ele é. Em último lugar, ele é o Deus que age e ninguém pode impedir. Quem pode impedir aquilo que Deus tem contigo? Você conhece outro Deus que possa fazer frente a ele? Você conhece algum inimigo que seja demasiadamente difícil para Deus vencer?
Ele é o Deus que quando quer operar, ninguém pode impedir. Salmo 115, versículo 3, o salmista diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que Ele quer. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, diz: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, tu tem autoridade sobre tudo, tem poder sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar vida a todas as coisas. Nós podemos ver isso, eu citei quando Deus diz haja luz, nós podemos ver isso no diálogo de Deus com Jó, Jó capítulo 38, aleluia. Glória a Deus. Jó capítulo de número 38, versículo 4. Jó estava reclamando, tá, gente? Senhor, está reclamando com Deus ali do processo dele. Aí o Senhor vem a Jó e fala bem assim: onde tu estavas quando eu fundava a terra? Dize-me se é que tu tens inteligência. Sabe quando você questiona a Deus, por que Deus faz desse jeito? Por que Deus faz daquele outro jeito? Isso aqui é para você. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Se tens inteligência, faze-me saber. Está revelando a Jó o seu poder sobre todas as coisas. Aí ele segue dizendo: quem pôs medidas, se é que o sabes, ou quem estende sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Sabe o que Deus está perguntando para Jó? Quem é que faz a terra ficar parada na volta do sol sem que se perca? Quem fez isso? Jó. Quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se regozijavam? Quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu e saiu da madre, quando eu lhe vesti de nuvens e lhes devolvi com a escuridão, quando fixei limites para ele, pondo-lhes portas e ferrolhos? Sabe o que Deus está dizendo? Jó, quem é que diz para o mar: vem até aqui e volta? Quem disse para o mar fazer isso? Quem disse para as águas: separem-se águas de águas? Haja separação de águas doces e águas amargas. Haja separação de água líquida para água gasosa. Quem disse isso para que isso acontecesse, Jó? Porventura não sou eu o Senhor? Aleluia. Se revelando como o Deus que quando quer fazer, ninguém pode impedir. Fica de pé. Êxodo, capítulo 14. A palavra do Senhor diz que Moisés tirou o povo do Egito. E o povo está fugindo pelo deserto agora. O povo está fugindo pelo deserto. E a palavra do Senhor diz que sobre o povo de Deus se colocou uma nuvem, uma coluna de nuvem, para que o povo não se queimasse com o sol. E o povo que estava debaixo da nuvem sentia refrescor. O povo estava debaixo do ar-condicionado, em outras palavras. Só que essa mesma coluna de nuvem, que para o povo era paz e tranquilidade, a Bíblia diz que para aqueles que vinham atrás perseguindo, as nuvens eram trevas e impedia que os inimigos enxergassem quem estava lá. Quando o povo se deparou com o mar e não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, era impossível para eles atravessar o mar, não é verdade? Aí alguém viu o exército de Faraó chegando perto e disse: agora a casa caiu. Aí o Senhor fala assim para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? A ordem não foi para o povo marchar? Só que o povo está parado na frente do mar. Eu penso que Moisés pensou: Senhor, mas marchar para onde?
Sim, o Senhor mandou marchar, mas a gente chegou até aqui e não dá para passar porque o mar está na frente. Marchar para onde, Senhor? Aí o Senhor disse bem assim para Moisés: o que tem nas mãos? Estende as tuas mãos sobre as águas. E a palavra do Senhor diz que quando Moisés estendeu as mãos sobre as águas se abriram de lá para cá. Ninguém viu as águas se abrir. O povo não viu as águas se abrirem para o povo passar. Então Deus disse para você assim: continua, vai em frente. Deus falou para você: se levanta e vai, busca a mim e vai, olha para mim e vai em frente, continua orando, continua buscando. Deus falou para você e você está fazendo, mas você não vê o mar abrir. Você não está vendo o mar abrir. Você não está vendo o mar abrir porque você quer que o mar abra daqui para lá, e quando Deus trabalha de lá para cá. A palavra do Senhor diz que Deus soprou um vento. Isaías escreve dizendo que Deus segura o vento com a mão, e quando ele abre a mão, os ventos sopram. E Deus abriu a mão aquela noite, e o vento soprou a noite toda, e o mar abriu, e o povo de Deus começou a passar. Glória a Deus. Quando o povo está quase atravessando o caminho, o exército do faraó entrou de atrás do povo para perseguir o povo, e a palavra do Senhor diz que eles estavam na metade do caminho já para alcançar o povo de Deus, e de repente a palavra do Senhor diz que Deus começou a travar as rodas do carro de faraó. O inimigo entrou para perseguir o povo de Deus, e Deus começou a destruir as ferramentas do inimigo, ao ponto que os egípcios falavam uns aos outros: vamos voltar para trás, porque o Deus deles peleja contra nós. Quando eles quiseram voltar para desistir de perseguir o povo de Deus, Deus disse para Moisés: olha para trás e vê, porque esse teu inimigo nunca mais virá contra vocês. Moisés levantou as mãos de novo, e quando levantou as mãos, as águas caíram e exterminaram o exército inimigo. Por quê, pastor? Porque quando Deus quer fazer, quem impede? Passa aqui na frente todo mundo, por gentileza. Vamos orar junto hoje. Vem vindo com fé.